Questões que a quem arcar problema social, estimulado até onde as conveniências de quem, quando isto implica em finjam que acreditam, ou façam-se que revelam até que hora, né? Isso implica a quem trabalha, obra e subsistencialidade sobre crimes de guerra, ou fingidos não participantes, fingidos que vira o limite da negligência, né? O dono está indo para Guarapari. O que vira o valor enxergativo e não enxergativo? A falsa jogada da racionalidade, aqui em pessoalidade, né? Se não acredita, aqui em subsistencialidade, de paradoxo com paradigma de ateu, a máxima de religioso, que é propagação religiosa quando necessidades sustentáveis, que momento se acha, se traduz, se identifica entre singularidade e repetição, relações heterotróficas pró-desinstintivas, né? E no final tudo dá certo a quem morre e vive, sobre assim não eram os bichos, e assim eram os bichos. E já que assim não eram os bichos, assim eram os bichos, a quem justificar correntismo de morte e vida, subsistencialidades tais. Comecemos a coletiva, né? Em que dado momento a coletiva implica relação heterotrófica apontada como variável unilateral, pró-consecutivizável, pró-alternativizável, entrelaçamento caso Deus grávido, a Deus infértil, a quem aponte barriga em Deus, deusa, questões tais, né? Aqui Espírito Santo, o que é? 2 de 1, 1 de 2, a quem se tornar unilateral não necessariamente não simultâneo, a quem justifique, né, o beijinho na boca da criança, e não dá, os dois não dão beijinho na boca, ele não vai ser um macho, a fêmea, né, olhando coisas que também são absurdamente livres, como que é propagado. Má fé pela boa fé pela má fé, né? Coisas entre bichos e entre todas as coisas que estão claras, viu, né? Sujeito molestando, fazendo tudo de todas as formas, o que é o serviço inteligente? A moléstia é um fator comum a quem justifique a transferência, se faça pecador para trazer ou não pecador, ou até que ponto saturação se diz pecado de não pecado, quando a quem justificar faça-se indevidamente tocante, não tocante, né? O revelado da vida para voltar na barriga do outro, não necessariamente. Num ciclo tal, o que vira estimulada? Hereditariedade indireta e transcendentalidade direta, a quem justifique não matarás, honrar pai e mãe, mas Deus acima de todas as coisas. Questões tais que vira gasto calórico, o teorema blá blá blá, preguiça para aquele, desejar a mulher do outro, a quem acredita entre silencioso, gritante, oral, anal, papapá, realmente se faz tocante, o que é um contexto de trânsito eucariontável entre singularidade e repetição de semelhantes, de antagônicos, de não semelhantes, de estados multigalaxidáveis que se fazem reconhecedores, compensatórios, o que vira o incesto do não incesto, ou dizer, num dado momento, a inteligência da etiqueta, que justifica o direito inteligente, não necessariamente assexuado. O que é assexuado? O que é sexuado praticante, não praticante, né? Autotrofível, eucariontável, condições tais e quando colocada sobre o plexo perpetuatório, não perpetua sem a bunda, inclusive para cagar e comer, né? Entre o contexto dicotomizável como dicotomizável sobre o fracasso da cientifização, que momento satura, quem é o inteligente que temporaliza, mas bota esse nesse lugar, esse é o mais inteligente, bota camuflado no ponto da modéstia. Esse é o menos inteligente, então mais cara de pau, bota ali a quem aponte, né? Lugar de títulos e não títulos, popularidade, mas assim era. E naquele momento era impedido o direito de falar, era impedido disso, armas sobre armas, independente de instrumentos, achados, perdidos, e o que virou, né? Direitozinho de matar ou não matar, como a quem armas nucleares e não necessariamente inclusive. Existe uma sistemática literalmente departamental, e que são departamental multigalaxidáveis, isso daqui é o lugar disso. Mas aqui tem o supermercado, tem a farmácia, tem papapá, qual que é aquele que receitua na própria casa, mas paga o aluguel melhor, o outro nem paga. O outro cobra isso de todo mundo, aqui em dízimos e dizimados, e não necessariamente católicos, cristãos, praticantes, todo blá 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 da lavagem de dinheiro. Sobre kits e kits e kits, aqui em pessoalidade,
pela pessoalidade fiel, pessoalidade infiel para a pessoalidade etiquetada. Quem é o inteligente que a sua cama, aqui entre pornografia e não pornografia, se compare, era assim o pai e a mãe independente de privê, a quem se compare, tem-se essa coisa, o que que é? E escrever questões sensoriais tais quando minuciosidades, precisamos de trabalho seriado, minimamente automatizado, que não acidente, que bem entende vertico-horizontalidade, é quem justifique o resto ser o resto, quando não precisa pensar, o caso pensasse, mais mal fariam, quando questão, né? Que é nascer surdo e não necessariamente, de fato, nasceu surdo. E aí? Começa por onde? Entre causa e efeito de lógica não acidentável, que se aceite em trabalho, né? Que o deficiente não esteja acelerado nem retardado, que está descabido, mas se está dentro, se está alto dentro, se está exemplar, está em exata, o que vira subsistencializar questões, quando, né? Ouvir, negligenciar, falar e não falar, né? Em quatro paredes, que é meter a colher, tal, independente de quatro paredes, a quem ouvir, sob determinada distância, que momento naricheira, né? Entre condições tais, né? O que é tocar pela boca, pela relação tocar ou não tocar para comer, molestar, não molestar, e de fato o que é a moléstia indireta sobre padrões de nua, mal vestido. Num dado momento que encorta caminho, produto final já era pelado, já era fudido, não é aparente desse, não é mundo de mundo, teorema de narcisismo, já que o bonito ou não bonito, já que aquele que pode que não pode, e sair de você estando em você, sair de você não estando em você, que foram na cama entre os bebezinhos totais e caso achassem nas camas e dizer que a cama não é padrão comparativo, como se cada casa, o que vira? Rua, né? Rua a pé, a quem, qual dia, independente do saudável, sobre o grupo de risco, vai morrer dirigindo, guiando, qual é o líder da coisa, quando há quem subsistencializar acidentes ou resultantes que sobrevivam, amontoado entre parasitológicos públicos e privados. Naquele carro, num lugar, entre um cagando, outro chorando, outro matando do lado, pedindo esmola, papapá, o que é? Dentro de um ônibus. Uma rua vazia, todo mundo dentro do ônibus cheio, o que é a rua lotada, o ônibus vazio. Tantas questões minuciosas que pandemias, qualquer situação comum dentro de uma casa, sem paredes, com paredes, tudo traz as relatividades literalmente praxeologizadas em integralidades entre máximas sustentáveis como fartas entre abas, entre todas as condições. O que é apontar? A rua mais cara, a rua mais barata entre, né? Norte, sul, leste, oeste, primavera, verão, outono, inverno. Purgatório multigalaxidável, que virou entrelaçamento, bifurcamento, perpendiculamento assimétrico, design inteligente, fenda dupla, dupla fenda, línguas bifurcadas, línguas aqui em traduções, de Voynich para cá, de Voynich para lá, bíblias, questões tais quando minuciosidade, né? Incesto, desincesto aqui em matéria-prima. Subsistencial é do humano, fazer do humano 50 pica no rabo. É do humano, fica uma coisa tão porca do novinho que já não é novinho, a quem justifica pequenininho, grandão, independente de genética, que virou sustentabilidade, que proporções é quem proporções, né? Quando dizer, eu de fato, volumetrias que bem atendem como entendem o manuseio, né? Alavanca, para esse ele é pesado com relação àquele, mas para ele mesmo ele não é, que é peso corporal pejorativizado em relações sustentáveis sobre racialidade. As máximas, as mínimas da racialidade, o que vira sentido, colocado a descabimento de infinitivo, já que aquele ou aquele não mais. Entre singularidade e repetição, proporcionalidades assim colocadas. Aqui colocando entre coletivas e espaciais, quando num dado momento a quem? Transmutação, teletransporte, que o momento vira fato, né? Entre crucificação, coisas já colocadas, a quem o valor da ressurreição, da humanização e de volta que se faça em tal momento, já que isso é fato, se faça sacrifício de não sacrifício, o mocinho era vilão, era filho do diabo e nunca é filho, é sempre adotado, os fudidos totais, sobre questões entre homens e mulheres e o que de fato, a Santíssima Trindade entre concílios variados e não necessariamente o que vira correntificação sustentável de aqui recolocar o plexo inconsciente a quem justifica inconsciência subsistencial, erro, dificuldade,
mas em aterrissagem tamanha fartura que num dado momento não observável, dois observáveis já tinham paraíso, como mesmo ainda tem. Então o que vira o joguete do sacrifício dos trabalhadores a quem justifique, né? Legalizados e ter que trabalhar, não é possível que às 24 horas ou faça-se contar um dia de trabalho em uma semana, o platô da coisa, e sair para quê? Gasta caloria, sente necessidade, vai a troco de quê? Se não é para trabalho pontuado tal, faria o mesmo esforço, mais matava, assim, mais comia, assim, mais tal, com toda a diversidade, um perfeccionismo de matança gigantesca, e num dado momento, se souberem a verdade, o pânico total. Se realmente o trabalho virá constantemente, em que momento fica a leveza da cultura total, caso mesmo trabalhasse sobre todas as arenas, tudo que virou cultura desbravatória de natural dançado, lutado, e Petrofive disse que não era. Lutado é quem justifica necessidade subsistencial. Dançado, se num dado momento a brincadeira não tem nem dança. Dança da foda, mas esse aqui não fode por causa disso, esse coitadinho de fazer, como está fazendo isso? E como tá em volta disso aí, tá tudo isso daí, quem entra, quem sai com isso tudo, que é na lógica do trabalho, homens e mulheres nem se conhecem, né? Questões tais, aí vou fechar lá embaixo, ficar sozinho. Essa dona tá lá em cima fazendo não sei o que, não deve estar olhando a câmera. Hoje devo ir pra casa, a ideia era, tiver fome eu como o resto daquilo ali. O dinheiro hoje é 26, né? Sextas, 27, 28, 29, 30, 1, 2, 3. Então eu devo ter praticamente uma semana para receber ainda. Quer dizer, fazer agendamento só a partir do dia 3. Tem gente, eu durmo aqui amanhã. Então quer dizer, amanhã malhar mais cedo é mais interessante. Né? Fazer aquele contexto de extensora de novo, aquela extensão de frente, soma a aula, não necessariamente, ou soma-se a aula, faz o máximo que eu aguento, pausa um dia, porque fiz agora praticamente, ainda que já descansei, carboidratado, meto um açúcar, tá estranho, mas estou sem aquele efeito, o hormônio não faz, né? Que num dado momento os fótons, ou colocando a condição que sobra visual, o sacrifício termogênico, dizer que o hormônio não faz, o que o hormônio não faz, mas adaptada a ter esses efeitos são menores, eu tô só com o hormônio agora. Vou ali, daqui a pouco vou logo costurar a cinta, vou colocar hoje, não sei, talvez amanhã eu retomo, tô aqui com a cintazinha fininha da calça comum, né, pra poder fazer essas coisas, acho que melhor hoje não. Amanhã só depois que eu voltar a trabalhar, quer dizer, vou manter ela alinhada em cima, a questão do osso, que deu aquela coisa, aquela travadazinha na vértebra meio, deu aquela puxada, mas embaixo ele chamou, ela descosturou chamando, aí eu vou costurar super bem de novo, né? Então, até que ponto vem em casa, amanhã tomo um banhozão, vou parar lá, faço esse efeito aula enquanto eu aguentar a aula, vou ver como que vai somar tudo, aparentemente não beliscou isso, joelho isso, aquilo, então, né, segunda e terça, quinta e sexta esteira, segunda, terça, quinta e sexta, e volto na outra semana. Legal, né? Que é uma semana convidativa, né? Até então todas vão malhar, quarta e sábado é o meu descanso. Então vamos ver como que eu chego na outra semana no contexto total. Preciso comprar um queijo, se aquele queijinho pequenininho lá, e eu tenho que frear o dinheiro até na outra semana. Tem ali o preço de um gás, tem 112, uma coisa assim, moedinhazinha. Então, leite, tem leite no prego, queijo já é uma coisa mais cara, que é um queijinho menor, para não ficar sem nada. Então, até então, né, comprei o que eu queria comprar, o que deu para comprar, o que deu vontade de sair comprando. Então, a gente tem, né, aí vou aqui replanejar o que fica a pagar, né, a comprar. E nós temos kits totais. Então, o que é a Rua do Desconhecido, independente de conhecido aqui em Calçada, casas proximais, teoremas totais da merda total, quem saneia um problema, uma complexidade e a gravidade que impulsionada a materialização do concerto. É bom que sempre tem trabalho, que tenha trabalho, obreirificações, mas quem são esses demônios e esses bichos totais que num dado momento não carregam, já que não carregam, e já que vai morrer, e para morrer basta estar vivo, para estar vivo, né? Aqui em Constantes e Variáveis trouxeram leveza sobre estações espaciais, sobre fundos descabidos explorados, além de armas nucleares, bunkers, aí se for somar, pega-se o Wikipédia, independente de Wikipédia,
quadrilhas ou lavagem de dinheiro e todos os recursos utilizados entre marcas e produtos, fora o quanto caro custa cada filha da puta, independente das relações de volume, a quem os categorizem em questões tais, né? Pra gente colocar o que é um sistema, né? O que acreditaram ser um sistema que no momento a quem gravitacionalidades elementares, subsistenciar interstício, assimetrificações, né? Aproximações entre, né? Lá em cima a coisa não é brincadeira, quando lá em cima é lá embaixo, num dado momento, sobre um óvulo, sobre uma astronave, a aeronave é quem subsistencia aeróbio ou anaeróbio, plenitude do prazer sexual isocinético, aeróbio, anaeróbio, né? Perguntemos questões tais sobre ponto, que momento, cadeia ramificada de vocação, né? Alienadamente pouco departamental, que com o cu paga, oremos, em que momento o kit da cama entra e sai, entre interorigem de onde inserção, que pelado e a pé, de barriga vazia, cheia, ressurreição sorrindo, né? Na aba do Eucaristificando, oremos o platô do que ainda virou clichê consagrativo da né? Do ponto revelatório sistêmico entre cruz aqui em ressurreição. Subsistenciamos o que fizeram causa e efeito de religião, ó, a quem obedeça, agradecer relações energéticas perante propriedades fundamentais que se fizeram obedientemente seriadas, periodizadas, né? Hoje o sol tá panhando mão, né? Ao sol panhando mão, né? Sempre está protegendo profundidades que não tem limite, não tem medida. Há quem justifique a conveniência, o paradoxo da exploração, da escravidão, do desconhecido racista, né? Há quem justifique entre incesto e máximas. O limite da máxima, quanto custa, quantos mobilizam, qual é o medo do exército e qual é o fracasso do sem exército, né? Quem pergunta, quem responde, questões literalmente sustentáveis sobre a minha primeira coletiva, né? Ah, mas o quê? E como assim? Negligente, surdo, não atrital? Em que momento a casa perfeita, que compensa o silencioso, que lá em cima o correntismo deles é tudo um encaixado no cu do outro? Em que momento eles fingiram, criaram golpes unilaterais, consecutivos, alternativizáveis, sobressimetríveis, subsimetríveis de se tornarem comparados, caso morto, entre transcendência indireta, perpetuação inconsciente, do passivo ativo pequenininho ao grandão velho, demente. Ah, você tá pelado, mas o que fazem vestido? E o clichê do vestido, baseado no anti do outro, joga para aquele. Na hora da caminha, roupinha da empregada doméstica. Qual é a casa? Quem é o dono da casa? Quem manda? Quem obedece? Da medicina que não seja medicina. Do confessionário a quem o véu? De religião de quem? Algemas. Querem algemas ou não querem algemas? Querem proteção ou não querem proteção? Quando algumas coisas se tornam absurdamente descabidas, quando o olho lógico, instinto, é do homem, é do hormônio, é das mulheres, quando querem... E naquele tempo era um reino, tem tanta coisa que era, né? Das orgias totais, é quem justifique não ser o que virou obediência de regra, mas num dado momento não é regra nenhuma. Pelado, vestido, posições, passaram a usar a boca, não usaram a boca, quando deixaram de usar atrás, o que fizeram de frente. Vértigo, horizontalidade, seus achados bom demais. Esse você chega na frente, esse faz, mas faz lá no outro lugar. Que na hora que chegar na frente, as propagandas da internet, seja isso, sem vocação alguma, pode ter esse divã, pode ter isso daqui você vai enlouquecer o homem, tirar tudo que ele tem, fazer com que ele pague antes, faça como se esse, a outra chegada, você olha, né? Né? Algumas coisas que se tornam atrativos por aliciativos, não são formatatórios, a quem justifica causa e efeito de remédio, droga, o que virou camuflado de hipertrofia, quem justifica corretivos, o doentinho, a arte,
né? O polimento, as formas, as aquisições tais, os volumes de fato, a sustentabilidade do volume, em que momento o chip é adequado naquele tempo, desde aquele tempo, já que mundo de imundo, blá, blá, blá. Deus sem sexo, sem cara, papapá, em proporções de gigantes, ao tamanho do ovo, ao tamanho do saco, e olha a inédita que ele manda, né? Caso apocalipsezinhos de merda não datados, sobre datações sustentáveis e receita indiscutível, a coisa implica em responsabilidade material adicotomizável, como dicotomizável em que momento, ir e vir de físicas energéticas, apontar física, astrofísica, deusa, já que nem Deus, se faça macho Deus, já que Deus passivo da deusa, entre Espírito Santo oco, assexuado, não teve tempo, já que o tempo e a crucificação entre Maria e Maria Madalena, que monoteístas se fizeram além de tenebrosamente homossexuais. A quem justifique quando de 4 probípedes, né? Ou não estaria como está, que é o paradoxo de questões quando ligamos a televisão, ou a teoria de todos sempre na arena, porque a arena é o que tem, é o que sobra, é o que vende, é o que já era, né? Sobre o que vira redatar potência, onipotência, uni, presença, sobre simulpresença, né? O que é o correntismo do intercu, ou né, o que é a causa e efeito da busca entre homens e mulheres relativos, passivos, que se decifrem, sobre que num dado momento, ou já que não usa, ou já que é um negócio da frente, também dentro da frente. Gostando tem esse kit, não gostando, e além das 24 horas, e entra quem apontar, Maria de dia, de noite, João, teorema de banho-maria, Maria, quem, como é, qual é o Zé, qual é o João, qual é escravizar, ou assim, é um contexto de Maria, aqui Maria Madalena, mal apontam Maria Madalena, todos. Então vira um clichê tal, né? Sobre belezas e composições corporais a quem justificar constituição e constituinte, instrumentalidade, né? Harmonia, literalmente elementar, quando elementos nobres inéditos truncam e reidentificam um platô limiar sobre as máximas infinitivas, ainda que infinitivas incalculáveis, em meio às probabilidades a subsistenciar o fator correntista que a quem desexpectativaram ou se mal, né, vomita, né, o que Deus vomita pelas bocas, reversamente vomita pelas bocas, quando o mal perpetuou ainda que não se tocam, o que vira inafiançabilidade infiel sobre regras literalmente violadas, quando o fracasso das regras que não apontam, que exemplifiquem em trabalho da casa, ao limite de não terem servos ou se tornarem inteligentes ao protecionismo do volume, as máximas dos prazeres inteligentes da cama, da fachada da cama do momento a quem justificam o que quando subsistencializar vocacionalidade parcial, racionalizada, entre, né, pagando com o cu na sua casa, mas em que momento você ainda atravessa, ou aquele ali é o tempo de atravessar e poder conectar com aquilo, naquele momento do trabalho pode, entrou e saiu, que virou custo maior e menor, a quem justifique privado, individual como limite, sustentado que atenda às regras literalmente intelectuais, que oferendam cadastrar como, né, vocacionalidade estratificatória, que são sistemas de castas, possibilidades limiares, né, a todo joguete que saturadamente virou, né, acumula-se morto a quem vivo historicamente e faça-se trânsito inteligente, mas que é infidelidade total e fiel a todos, né? Essa coisa das heterotrofias a quem se achem e se lembrem joguete, né, de verbo gerundificar o senso aterrizado que mesmo convida a inteligência global, a quem o paradoxo de parciais e totais sobre reinos, pilares e mesmo uma única igreja independente de datação, e quando a datação, né, é o desaliançamento do que não foi aliançado, que acharam que é tentarem harmonizar
conferências referenciais, notas de rodapé, estudo de caso, ou questões quando a minuciosidade, né? Like, né? Melhor traduz a nota sem dó, né? Penso que um pouco como isso aqui, essas coisas torram um saco, eu tô um doce só. O que eu comeria no meio, né? E devagar durante a semana no platô, malha amanhã, come, eu faço alguma brincadeira, depois atinge aquele aeróbio. Ouvindo música, papapá, até chegar outra semana, coisinha tal, o que vai ser o dia de comer, coisa certinha. De novo, recalcular aqui, menos o dia de hoje, para receber sem problema algum. A partir do dia 3 tem um contexto ali. Preciso de descansar, não sei o que eu precisaria ir para casa de novo, domingo tá um dia bom. Calça aqui não tá incomodando agora, né? Ia vir com a mesma roupa, falei, também tem necessidade, eu tenho uns trapinhos bons, falou, vou fazer feito roupa de casa. Agora tem a outra também que eu botei com a outra calça para dormir também, dá para malhar, e malhar nos dias assim e tal, né? Tranquilo, mais levinha. O que tá aqui embaixo? Ah, é aqui os tops de guerra que eu tenho 4, desse preto e um azul. Botei lá no varal minha bolsa. Não vou comprar outra bolsa, gostei daquela bolsa, deixa lá, mas só pra ir a algum lugar, isso, aquilo, coisinha lá e tal. E falei, surgiu uma bolsa, eu tenho um site que tem bolsas num preço já. Não. Se acontecer uma bolsa sendo usada, ou um dia eu fui em algum lugar, então não tá rasgando, tem aquela ali plano que eu vim com ela, que eu usava, né? Vou olhar de novo aí as minhas continhas, ou rever uma coisinha ou outra aí que eu fiquei de avaliar. Kits de trabalho aqui entre racionalidade, igreja materializada ao limite da, mesmo que despachando, ainda que despachando, né, aberto para suicídio, melhor que tá tendo. O jeito que é se matar, vai voltar, quem você? Entre causa e efeito de falar o outro que tá indo, que tá voltando, que é todos, que não é todos, que papapá. Só caso que é um contexto de lutar por aqueles da sua casa. Quando num dado momento não é a casa do outro, o outro é desconhecido, é o idioma. E não é o idioma que virou gravidade, né? De quem interjoga a pelanca, mal fala o idioma do outro, que é conveniente entender, ou achar poder botar a mão, atritar independente de idioma, né? Que virou platô de trabalho, teoria, prática, desprática, teórica, relação subsistencial que teoriza o sistema praxeológico, que não se aceita descabidos, ou isso, como você está recebendo isso, finge isso, acumulou isso, papapá, como? Isso é monoteísmo, é o seu monoteísmo, nem é monoteísmo, né? É um tribalismo e alguém tem que pagar. Alguém não tem que pagar, mas em dado momento, se acontece, já era seu direito e diz que teletransportalmente, né, ainda tem que se aparecer com o corpo de uma totalidade, ou que é o correntismo variável, ou somam-se variáveis camufladas a quem justificar cair engenhocado de corpo e ter que responsabilizar como monoteísmo e antimonoteísmo, né? Que viraram práticas descabidamente, porcosamente poligâmicas, né? Fingidos inteligentes e, né, ao direito que já era, ou à liberdade, que é muito bonitinho, mas não fecham a folha. Da doença, da subsistencialidade, do trabalho, não fazem por fidelidade a esses e aquele, porque gostam demais, entra assim em lugares assados, ou se tornaram isolados, ou ainda estão, né?